Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Olá, bom dia. Estamos começando agora mais um programa Mundo dos Negócios. Hoje nós vamos falar sobre conexões femininas, que é o toque feminino no empreendedorismo. Vou começar com duas mulheres empreendedoras, duas figuras. Vou começar aqui com Samela Gomes e com Tanda Macedo. Acertei seu nome, Tanda? Acertou. Que bom que acertei. O empreendedorismo feminino é de extrema importância para a sociedade e a economia como um todo. Algumas das principais razões para isso são a inclusão econômica. O empreendedorismo feminino ele promove a inclusão econômica das mulheres, que historicamente foram excluídas do mercado de trabalho e tiveram menos oportunidade nas suas carreiras que os homens. E isso pode ajudar a reduzir a pobreza e também a desigualdade humana. Outra pauta também é sobre inovação. Nós vamos falar um pouquinho porque as empreendedoras mulheres elas trazem uma perspectiva completamente diferenciada para o mundo dos negócios. E isso gera a capacidade de novos e mais criativos negócios. As mulheres têm essa facilidade, têm esse dom, têm esse talento. Eu vou falando aos poucos sobre essas características, mas eu agora vou chamar e vou apresentar a você as duas entrevistadas de hoje, que são Samela Gomes, que é psicóloga, que é uma figura conhecidíssima aqui no mundo empresarial, no mundo da cidade, no mundo acadêmico. Eu acho que dispensa apresentação. E também com Tanda Macedo, que eu vou pedir licença para lhe chamar somente de forrozeira, embora você seja psicóloga também. Também. Bom dia para vocês, é uma satisfação tê-las conosco aqui no Mundo dos Negócios. Bom dia, Gêner, bom dia a você, bom dia a todos os seus telespectadores. É um prazer estar aqui de novo. Me sinto em casa sempre com você aqui. Que coisa boa, né? Para mim é uma satisfação. Prazer enorme estar aqui, poder falar sobre empreendedorismo feminino, que é uma bandeira que a gente tem levantado aí com tanto afinco. Obrigada pelo convite. A satisfação foi nossa. O que é a conexão feminina que vocês estão aí com essa pauta na mente de vocês e levando para as mulheres da cidade? Muito bem, como a gente é uma dupla não sertaneja, mas potiguar, litorânea, não sertaneja, Você também é a forrozeira? gente divide... Eu sou fã do forró, sou fã dessa mulher também, Sim. cantando. Você gosta de quem? De Flávio José? O que mais? Eu gosto de Flávio José, eu gosto da raiz de Luiz Gonzaga, Também eu gosto de gosto. Santana. Nossa, eu gosto de tanta gente. Só o povo bom. Só povo bom. Ou seja, é um coração grande. Exato. Mas a gente divide as falas, né? O Sim. que é o Conexão Mulheres Criativas, que é um projeto novo que eu estou inserida agora junto com Tanda. E ele nasceu, na verdade, de um encontro, né? Um amigo em comum nos chamou para um jantar, a gente estava tomando um vinho, e a gente começou a encontrar os pontos de interseção das nossas vidas profissionais e pessoais. Nós somos psicólogas, empreendemos em campos, até então em campos distintos, ela na cultura e eu na saúde, na educação. E, de repente, a gente começou a falar sobre como era difícil para mulheres, num terreno tão árido, né, que é árido para todos, que é o do empreendedorismo, e em especial para mulheres, porque existem as cobranças mesmo da sociedade em relação às mulheres. Menina espirrou, a culpa é da mãe. O mundo está violento, a culpa é da mulher que trabalha fora. Enfim. E é assim? É assim. É assim. E é engraçado porque A as imagem que eu tenho é pessoas- que a culpa de quase tudo é do governo. Pois É engraçado, né? Mas aí é porque o governo foi parido por uma mulher, provavelmente. Então, assim, tem uma questão que a gente trabalha, e aí o fato também da gente ser psicóloga acaba fazendo com que a gente consiga fazer algumas reflexões importantes nesse sentido. Então, essa desculpabilização da mulher, que é importante no campo dos negócios, a gente começou a pensar sobre isso e a dizer assim, poxa, quantas mulheres queriam estar aqui escutando essa conversa? Quantas mulheres poderiam aprender também, né? Com todas as nossas histórias e tudo que a gente teve que aprender ali na lida, no esforço. E a gente disse, por que a gente não transforma isso em realidade? Vamos fazer um projeto voltado para mulheres, para o desenvolvimento dessas mulheres,
dentro do segmento de economia criativa, que é um vetor que tem impulsionado não só carreiras femininas, mas a economia. É muito forte, né? Muito forte. Nós fizemos um programa exclusivo Sobre a economia no criativa. Mundo dos Negócios sobre a economia criativa, Pois é. com Dácio Galvão, secretário de Cultura de Natal, e com João Hélio, diretor técnico do Sebrae. Programa excelente, mostrando às pessoas como a economia criativa pode ser importante para quem quer empreender, para quem quer conseguir realizar o seu sonho de vida diferenciado, né? Pois é, e aí a gente juntou isso. Tanda é um expoente nessa área, é uma pessoa que entende de como conseguir, onde é que estão os recursos, como é que faz, ou seja, ela é uma empreendedora na área, ela não é só uma cantora de forró, ela é uma empreendedora na área. Eu disse, então vamos juntar, gente, vamos desenvolver essas mulheres. Daí nasceu Conexão, e aí agora a segunda fala é dela. É com ela. Tanda, eu sei que esse tal do vinho junta as pessoas, como o Samela falou. É uma pena que você não beba vinho. Pô, eu não bebo nada, né? Exato. É porque eu não gosto de álcool, é engraçado isso. Talvez na outra encarnação eu descubra a causa. Mas é isso, mas gosto de conversar. E gosto de mesa, de bar, de restaurante, de tudo, e de bate-papo. E você, qual é a sua visão sobre essa conexão feminina que vocês estão falando aí? Eu sempre tive dificuldade em administrar os meus negócios, por ser mulher. As pessoas olham para mim, uma mulher fazendo tudo isso. Eu tenho muitos projetos culturais, tanto na área de literatura, música, teatro, dança, muito embora eu cante como principal, né, atividade. Então, eu comecei a entender. Eu trabalhei muitos anos numa fundação cultural, trabalhei durante 11 anos numa lei de incentivo à cultura. Então, assim, na Fundação Cultural, na Capitania das Artes, na Capitania das Artes, isso. Tá. E aí comecei a entender como funcionava, como tinham poucas mulheres se utilizando daqueles recursos também. Isso tudo me despertou esse desejo de unir cantoras, de unir mulheres. E esse encontro com Samela fez com que a gente pensasse nisso, nas artes, no mercado intelectual e cultural, como um espaço para que as mulheres também possam empreender, tanto as que já empreendem na cultura, entender onde é que desafios são esses, onde estão esses recursos, porque assim, muitas mulheres querem empreender, mas não sabem como fazer, não sabem que financiamentos são esses, que recursos, como as empresas, via renúncia fiscal, podem apoiar alguns projetos culturais. Então, a gente pensou num espaço de imersão criativa, de continuidade, de sensibilização de temáticas relevantes nesses negócios femininos, para que a gente pudesse se dar as mãos aí e alavancar esses negócios. E juntar mulheres, né? Eu conversei com Priscila Riquejo, que é superintendente do Banco do Brasil, Paraíba, Rio Grande do Norte. Estava conversando com o Tiago, do Banco do Nordeste. Tiago Dantas, para a gente falar com Sheila, que já conversei com ela. Que vai gerente, né? Exatamente. Para que a gente consiga fazer com que mulheres possam falar para mulheres, possam escutar quais são as dores dessas mulheres. Por que vocês não botam homens para falar para as mulheres também? Também, eu acho que aí vai ser a segunda fase. Eu acho que a primeira, Gêner, é um chamamento? É um chamamento, e é um chamamento de despertar. Onde é que entra o interesse do projeto de vocês para a mulher que está nos assistindo ali, que tem na cabeça dela o seguinte: eu estou aqui, sentado na minha casa, num município distante da capital, pensando o que é que eu posso fazer para mudar a minha vida, e estou ouvindo vocês conversando, nós aqui conversando, o que é que esse projeto pode fazer para mexer na vida daquela pessoa? Primeiro, é preciso que a determinação... Existe uma diferença entre querer e ter vontade. Querer, ele muitas vezes é só uma sensação. Ter vontade é ter força. Querer todo mundo quer, né? Querer todo mundo quer. Vontade é aquilo que lhe leva à ação. Então, é preciso criar essa força. E aí essa força muitas vezes vem de acreditar em si mesmo, acreditar no seu talento, acreditar que aquilo que você faz, de fato, tem alguém que paga por ele, né? Quando eu faço mentoria de carreira para mulheres, eu faço uma metodologia japonesa chamada Ikigai, que a gente coloca lá e a gente, assim, no final a gente diz, quem é que paga por isso? É preciso saber quem é que paga por isso, que é o que Tanda fala sobre onde é que estão os recursos. Então, o conhecimento é importante. Muitas vezes a gente não tem acesso ao conhecimento, que é o que o projeto está se propondo também a levar para essa mulher. Então, procurar essa compreensão. Segundo, quais são os caminhos que lhe levam a esse sucesso. E terceiro, obviamente fazer um plano, administrar esse plano de carreira e fazer com que as coisas aconteçam. O que o projeto nosso de Conexão Mulheres Criativas
quer proporcionar para essa mulher que está assistindo a gente é que ela consiga entender qual é o seu talento, como é que ela consegue colocar esse talento materializado em negócio, como é que ela consegue ganhar dinheiro com isso e, obviamente, consegue Ser feliz. ser feliz, Muito interessante isso aí, né? que é o que importa. O grande desafio da gente é mostrar o tempo inteiro para as pessoas que elas podem realizar o que elas quiserem realizar. Exato. Eu tenho uma visão a respeito das mulheres, de que as mulheres se realizam mais do que os homens. Elas são mais decididas, elas são mais afirmativas. É a minha experiência. E aí, quando eu converso com mulheres assim, que a gente para com esse tipo de conversa, dá a impressão até de que não é assim, que é o contrário. E o meu sentimento é diferente. Quem trabalha com mulher sabe que a mulher é muito mais decidida, mais com um jeitinho. A vantagem da mulher é essa, a desvantagem do homem é que o homem é mais ríspido, em quase sempre, né? Mas as mulheres são decididas. Vocês percebem isso? Você percebe essa afirmação na ação da mulher? Eu percebo, eu não sei se é porque sobra muito pouco tempo para a gente empreender, né? Que a gente tem que fazer tanta coisa, cuidar de casa, de filho, de marido, enfim, são muitas funções que a gente acumula, então quando a gente... Achei legal cuidar de marido, né? Cuidar de casa, de filho e do marido. Do marido, que o marido dá um trabalho igual aos meninos. Acho que é por isso que eu não tenho, porque eu nunca cuidei deles. E aí, quando a gente tem que deixar tudo em ordem, né? Administrar muitas áreas diferentes, o tempo que a gente tem para empreender, a gente quer fazer tudo muito bem feito e sobra pouco tempo, então a gente tem que utilizar o tempo da melhor maneira possível e é uma das temáticas que a gente quer abordar. Essa questão da administração do tempo, esses multitalentos que geralmente a mulher tem, né? E como administrar tudo isso e como gerenciar tudo isso. Inclusive nessa questão de ser desacreditada mesmo no mundo dos negócios, o artesanato. Muitas mulheres fazem... Quem é que desacredita? Porque eu não vejo assim, não. Eu vejo. É porque Você você não é vê? mulher. Não, mas o que eu Mas vejo a mais, gente- o que eu vejo mais, e eu frequento eu converso muito sobre negócio com todo mundo. Eu acho que houve uma inversão completamente de postura. Mas eu não estou falando com relação aos homens, certo? Há um reconhecimento, sim, tá certo. Há um reconhecimento muito forte de que as mulheres fazem e fazem bem feito. Fazem bem feito. Eu tenho uma Não. virtude, que é um defeito, porque ela foi levada ao excesso, que eu sou perfeccionista. Talvez por isso que a publicidade arrancou um pouco dos meus cabelos e eu desisti de cortar. Mas é uma das características essa. Você se torna um perfeccionista e fica olhando tudo com a visão do perfeccionista, que é ruim isso, né? A imagem que eu tenho da mulher é que a mulher faz mais bem feito do que os homens. Eu estou falando com um homem, claro. Sim. Você não percebe assim? Não, eu percebo sim, claro Porque que eu veja só, percebo. Eu acho quem é as que faz o mulheres são artesanato de qualidade? A mulher. Quem é que faz o melhor doce de leite do mundo? A mulher. Quem é que faz a melhor carne de sol? Não, Eu estou falando de coisas do dia a dia da gente, que é para poder trazer um ar de leveza. Claro. Mas quando a gente traz se você levar para o lado acadêmico, que foi a sua área, se você for ver ao pé da letra, a mulher faz mais bem feito que o homem. O homem tem suas virtudes, eu não estou excluindo. Eu e né? Tanda, a gente tem uma preocupação muito grande que o nosso projeto não seja visto nem como sexista, nem como vitimista. Eu acho que a gente não quer colocar a mulher nem nesse lugar de, coitadinha, né? E nem nesse lugar de os homens, os maus, as mulheres, né? Não é nesse lugar. Essa definição é ótima. É. Nem sexista, nem vitimista. Nem Acho muito vitimista. bom. Nós vamos falar sobre isso depois do intervalo, que nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já com o mundo dos negócios. Não saia daí, que o papo está pegando velocidade aqui. Estamos de volta com o programa Mundo dos Negócios. Nesse bate-papo aqui informal que eu estou tendo aqui com as duas psicólogas, Samila Gomes e com Tanda Macedo, psicóloga, até o forró tomar conta dela, né? Nós estamos falando aqui sobre empoderamento e empreendedorismo feminino. Empoderamento é uma expressão que a gente usa pouco e que eu vou pegar esse foco para pedir a elas para explicarem para você o que isso representa dentro dessa luta pelo empreender feminino, na busca de mais espaço, de mais realização, de mais sucesso e de mais qualidade de vida, que esse é o propósito de quem quer empreender. Samila, o que significa o empoderamento dentro do empreender feminino? Então, a gente terminou o primeiro bloco falando que eu e Tanda, a gente não quer que o projeto
ele tem uma tendência nem sexista e nem vitimista, né? Isso é... Que eu elogiei isso aí, que é legal. Que é muito importante. Então, assim, o fato da mulher, muitas vezes, ser vista como essa mulher que tem milhões de habilidades, ela é, de fato, mais meticulosa. A história do feminino no mundo nos trouxe, de fato, uma possibilidade de desenvolver algumas habilidades. Dentre elas, essa de ver com muitos detalhes todas as coisas, né? Porque a gente precisava criar filho, então filho precisa de você ficar atento a detalhes e mais uma série de outras coisas, que senão a gente vai ficar aqui muitas horas falando sobre sociologia. Mas o fato... É minha praia, viu? Eu sei que é a sua praia. Mas o fato é que a mulher, apesar de ter desenvolvido tudo isso, ela precisa empoderar-se dela própria e do seu lugar para que ela consiga entender que ela pode sim. O pode é de poder alcançar os seus espaços. E aí eu vou também fazer um gancho com o que você diz assim, não, mas eu não vejo isso, né? E aí, Jenner, essa é uma questão. Eu acho que nós somos muito privilegiados porque a gente conversa com uma parte da população ou que dá certo ou que tenta dar certo. A gente não vê uma grande parte da população que nem tenta, porque muitas vezes já de cara ela não se atreve, porque ela diz não é meu lugar, ou aquelas que não dão certo de fato, porque muitas vezes tem milhões de camadas em cima dela. Né? A sociedade impõe a ela um lugar que ela não sabe por que está ali e não quer crescer, não quer mudar? Ela quer mudar, mas ela não sabe como. Sim. Nem sabe se pode. Por isso que o empoderamento é o poder, eu falo sempre isso, o poder de pegar a caneta da vida, botar na sua mão e dizer, eu assino a autoria da minha vida. Sim. A autoria da vida da mulher, ela foi historicamente dada a outros, dada ao marido. Legalmente, nós éramos... nós precisávamos da aprovação do marido para milhões de coisas há muito pouco tempo atrás. Isso tem consequências no imaginário, isso tem consequências na sociedade, e isso tem consequências para a economia, para o mundo dos negócios, para fazer negócios. Muitas vezes nós não temos espaços, não é porque a gente não tenha habilidade, a habilidade a gente tem, mas às vezes a gente não tem o poder legitimado, seja por nós mesmas, seja pela sociedade. Você concorda comigo? E demais, e dentro dessa questão, dentro da economia criativa, tem um outro detalhe que eu acrescentaria, que parece ser pretensioso se dizer artista, né? Eu sou artista. E aí tem uma questão de ser artista regional, ser artista nacional, existe uma diferenciação que me incomoda um pouco, então assim... isso não tem nada a ver, artista é artista. Artista, e assim... Artista é quem trabalha com arte, exatamente. independente de qual atividade. E aí eu demorei muito para dizer que eu sou artista, porque as pessoas acham que é muita pretensão de minha parte, assim, quando a gente não está empoderado disso, não está seguro de dizer que eu sou artista, que eu impacto a vida de outras pessoas através da arte, também não é visto... No negócio, eu acho, nos negócios em geral, que não são dentro da economia criativa, isso já existe, mas dentro da arte, dentro do mercado intelectual, do mercado cultural, é um jeito de dizer assim, tá se achando, né? Assim, e virou escritora. O meu primeiro livro, quando eu escrevi em 2015, porque meu avô era escritor, eu lembro muito que as pessoas diziam assim, quer virar escritora agora? Assim, como se, quero, e sou. Mas assim, existe essa coisa... Pode citar seu avô, que é para a gente saber com quem é. Meu avô, professor Melquiades, era da Academia de Norte Rio Grande de Letras. Ele era grande amigo de um tio avô meu, chamado Protásio Melo. Protásio, meu tio, professor da universidade, fundador do Museu de Antropologia, o Câmara Cascudo. Figuraça, eu vi ele falar demais de minha professor Melquiades. Pois trouxe o Esquebeu, né, para cá. Esquebeu, nossa. E eu cresci num cenário... Era uma escola de inglês, chamada Sociedade Cultural Brasil e Estados Unidos. Primeira... Para poder dizer que funcionava na Getúlio Vargas, onde hoje tem uns edifícios ali, Tribunal de Contas, por ali, né? Isso. E eu cresci nesse cenário artístico em que, para mim, era muito tranquilo se dizer escritor, porque os amigos do meu avô eram escritores, Câmara Cascudo, Hélio Galvão, eram, né, esses amigos que estavam nos lançamentos do livro. Então, para mim, eu não tive muita dificuldade em acreditar, mas eu ouvi muito de dizer, eita, quer ver? Menina, quer só ser escritora. Eu fui fazer um filme, fui fazer peça de teatro, então, assim, eu comecei a empreender na cultura muito desacreditada. A gente tem que parar de deixar as pessoas nesse patamar do emborrecimento.
Sim. A gente tem que promover as pessoas esse lugar sabe, do conhecimento, do desenvolvimento. Eu sempre falo, as pessoas precisam se conhecer, para conhecer seus talentos, conhecer suas dificuldades, suas fragilidades, etc. Elas precisam se autodesenvolver, não se faz nada se a gente não se autodesenvolver. Elas precisam ler o mercado, elas precisam conhecer as coisas que estão lá fora. Quem são, se eu quero fazer uma coisa, quem são meus concorrentes? Quem são minhas inspirações? Como é que eu faço para navegar nesse mundo? E quarto, disciplina. Você colocou a disciplina em quarto. Disciplina não vem na frente, não? Segundo, por exemplo. Foi só uma questão Primeiro, didática. A didática, né? É. Eu presto muita atenção na forma... Para fazer tudo isso, você tem que ter disciplina desde o começo, né? Porque a disciplina é uma das coisas mais importantes que tem. Eu É. estou falando isso porque eu sempre fui muito disciplinado, mas eu acompanho Virna, jogadora de vôlei daqui, que é uma figuraça, e ela fala... Ela nem sabe, porque eu nunca disse a ela, eu vou dizer. Eu venho acompanhando no Instagram dela, de vez em quando ela fala sobre disciplina, ela falando como foi o sucesso profissional dela, que quando ela começou a dificuldade que ela teve, que ela venceu e tornou-se a atleta de vôlei que ela tornou-se, de seleção brasileira, campeã do mundo, depois que é campeã olímpica, né? Depois que ela focou na disciplina. E a gente começa a observar as pessoas mais disciplinadas profissionalmente, em geral, não é regra, mas em geral, elas obtêm mais sucesso do que o indisciplinado. Muito embora hajam pessoas hiper, mega talentosas, cujo talento supera a indisciplina. É muito comum no mundo artístico, sobretudo, né? É verdade. Você pega pessoas talentosíssimas, que são loucas, né? Mas o talento, os grandes gênios da humanidade, da música e tal, em geral, eles são super talentosos e pouco disciplinados. Mas, bom, antigamente, hoje é mais difícil, porque senão não se projeta. Exato. Com esse mundo competitivo que a gente tem, né? Exatamente. Eu me lembro que Bernardo, eu tive o prazer de trazer Bernardinho muitas vezes a Natal. Bernardinho do vôlei. Bernardinho do vôlei muitas vezes a Natal. E a vida dele, todo o sucesso de Bernardinho, você tem ele é atravessado pela disciplina, né? Ele sempre disse, eu não fui um grande jogador, mas eu era um jogador extremamente disciplinado. E eu sou disciplinado até hoje, por isso. Foi um grande técnico. Grande técnico, né? Foi o melhor, né? Então, assim, eu tive grandes exemplos óbvio, antes, na minha vida passada, quando eu era executiva na outra encarnação, quando eu era executiva de universidades, de universidades, porque eu tinha algumas, né, sob a minha responsabilidade, eu sempre dizia para o meu time, eu sou uma chefe, né, uma líder muito próxima das pessoas. Mas isso tem um preço, que é o preço da cobrança. Eu sempre cobrei muito. E sempre cobrei muita disciplina. E é por isso que a gente tinha resultados tão expressivos. Só tem resultado quem cobra, né? Quem não cobra... Pois é. O nosso programa está até chegando ao fim. Eu queria uma mensagem sua. Vou começar com Tanda. Faça uma mensagem especificamente para as mulheres que estão nos assistindo, sobretudo as que estão distante daqui, né? Cuja dificuldade é maior. A pessoa que está lá em Messias Targino, a pessoa que está lá no Seridó, que está lá no Mato Grande, que está em regiões distintas aqui do estado e que querem empreender e que têm dificuldade. O que é que você diria para elas? Eu diria que, primeiramente, tem que acreditar no talento da gente, né? E se juntar aqui com mulheres como nós, junto do nosso projeto, que está aí nas redes sociais, para que a gente consiga também sensibilizar outras pessoas juntas, pegar na mão e conhecer esses sonhos e poder ajudar a torná-los realidade, é isso. E você, Samila? Economia criativa para quem está longe é o passo mais fácil para começar, né? Porque pode começar fazendo bolo, fazendo doce, fazendo um crochê, fazendo uma renda. Tem muitas coisas, né? Se você tem uma ideia, você pode materializar essa ideia e você pode ter sucesso com essa ideia. Eu acho que a mensagem que eu deixo é assim, você não precisa ser um grande gênio para você ter sucesso. Aqui tem duas mulheres que têm talentos, obviamente, mas toda a nossa história foi escrita através de disciplina, de trabalho, de muita dedicação, e não por nenhuma grande genialidade que nos distanciasse do mundo normal. Eu era uma aluna, estudante de psicologia, sem um real no bolso, vivendo de bolsa de CNPq, cheguei a executiva sênior de uma multinacional e hoje sou empreendedora dentro daquilo que eu escolhi ser. Então, é possível fazer escolhas. Agora,
é preciso fazer conexões e conte com a gente. Acho que a grande questão que a gente deixa é assim, nós estamos colocando a nossa bagagem à disposição de outras mulheres. Então, siga a gente nas redes sociais. Diga aí para as redes sociais, pode dizer. Podcast no www.conexãomulherescriativas.com.br. Instagram. No Instagram, @Conexão Mulheres Criativas. No YouTube, @Conexão Mulheres Criativas. E a gente está começando agora, começando mesmo. A gente lançou agora no dia 8 de março, mas vem muita coisa boa por aí. Abril, preparem-se que nós temos um evento com bancos, com mulheres de bancos, para falar sobre como conseguir linhas de crédito. E em novembro, Tanda, a gente tem um grande evento no Teatro Riachuelo. Uma imersão criativa, 2 dias. Vamos falar sobre isso depois, especificamente Exato. sobre o evento. Agradeço muito a participação de vocês duas, Samela Gomes e Tanda Macedo, uma psicóloga e a outra forrozeira. O programa Mundo dos Negócios gosta desse moído, de trazer para cá essas inovações, essas discussões, essas coisas todas, porque estimula você a pensar a sua vida de uma forma diferente. Essa é a sacada para que você construa um futuro para você e para a sua família capaz de lhe realizar profissionalmente. Como ela falou, não precisa começar logo grande. Basta pensar em fazer o que você domina, fazer bem feito, algo que você fizer, a característica que você quiser, e aí pensar grande, né? Você faz, pensando grande, você chega lá. O programa Mundo dos Negócios fica por aqui e volta no próximo domingo. Agradeço muito a sua audiência, um bom dia, uma boa semana e até lá. Oferecimento: Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.